Oi, boa tarde. Quem tá aí já? Vamos chegando. Olá, turma 22. Quem tá aí me assistindo, me conta. Olá. O André tá aí já, pelo que eu tô vendo. Oi, Davi. Boa tarde, turma, tudo bem? Oi, Laís. O Henrico tá aí também. Tudo bem? Como é que passaram esse feriado, final de semana? Como é que foi? Me contem. Oi, Dudu. Dudu tá aí também. Vamos lá, então. Oi, Jane, boa tarde. Turma, quero saber como é que foram de Páscoa, hein? Me contem como é que foi as novidades da Páscoa. Contem pra mim como é que foi. O que que fizeram? Passearam não, né? Em casa. Ficaram com a família em casa. Me contem como é que foi. Oi, Clara, tudo bem? Eu fiquei na minha casa, viu? Estão entrando ainda. Vou esperar mais um pouquinho pra gente começar. Vamos ver se alguém me conta como é que foi, o que que fez com a sua família em casa. Eu recebi mais alguns bolos de chocolate, mais algumas receitas que fizeram. Recebi também o coelhinho, né, que nós fizemos na última aula, na quinta-feira. É tu que tá escrevendo, Laís? Me conta. Então vamos lá, turma. Lembra que na quinta-feira ficou duas páginas para a gente fazer de matemática, né? Que a Pro disse, não, na próxima aula nós continuamos, né? Então eu pedi que vocês estivessem já com a apostila de matemática, tá? Ah, ficou em casa e ganhou chocolate. Que legal, Davi. Muito bem. Então a Pro pediu que vocês já estivessem com a apostila de matemática, né? A apostila grande, lembra? Como é que nós procuramos? Lembra? A gente olha aqui, né, nessa barrinha, encontra que cor é a apostila de matemática. Ah, a apostila de matemática é verde, né? Então nós vamos lá achar a partezinha verde e abrir, tá? Aí nós vamos abrir na página 12 da apostila de matemática, tá? Quem tá chegando então, boas-vindas, boa tarde, tá? Oi, Ana. E aí vocês vão abrindo já na parte de matemática lá na página 12, certo? Acho que a Carol tá assistindo também, né, Carol? O Samu entrou agora. Quem mais? Quando estiver. Oi, Henrique. Oi, Pedro. Quando estiverem com a apostila e tudo ok na página 12, vocês me avisem, tá? Que daí a gente começa mesmo. A Pro tava perguntando, então, quem chegou agora, como é que foram de Páscoa, o que que fizeram com a família. Como é que foi esse momento aí com a família de vocês? Eu recebi mais umas. Ganhou duas cestas? Nossa, bastante, hein? Eu ganhei uma cesta também, sabia? Ganhei uma cesta de chocolate. Tá. Então vamos lá. A Pro vai fazer da mesma forma, tá? Vou virar a tela para mostrar para vocês o que a Pro fez ali no computador e depois eu volto pro meu rosto de novo quando for necessário, tá? Foi em família, que legal. Isso aí, é mais importante, né? Estar em família. Lembra que nós conversamos na quinta sobre isso? Então tá. A Pro vai virar agora o celular, tá lá na página 12 de matemática, certo? Depois eu retorno aqui. Licença, então. Continuação, então, né? Sobre a nossa atividade. Lembra? Vocês lembram que nós estávamos falando da festa de aniversário do João, né? Do aniversário do João, nós contamos quantas crianças tinham, quantos adultos tinham na festa, quantos anos ele ia fazer. Lembra que a gente fez na quinta-feira?
Beijo, Carolzinha. Então tá. Então depois disso que nós contamos a idade dele, né? Nós vimos as crianças da festa, nós precisamos separar o chapéu, né? Os chapéus que faltam para os convidados. Então, assim, relembrando que nós vimos que na festa tinham 20 pessoas, né? Entre adultos e crianças, nós tínhamos 20 pessoas. Então, ali no chapéu, tem algum chapéu que tá que tá faltando, né? Vamos lá, então, contar quantos tem e quanto que tá faltando. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, nós já temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos ali pronto 13 chapéus e nós precisamos ter 20, né? Para que todos os convidados da festa consigam ter chapéu. Oi, Joãozinho. Então tá. O que a gente vai fazer? Do lado ali da apostila de vocês tem esse chapéu para recorte, né? Então, se tem 13, a gente vai colar a quantidade de chapéu para formar os 20 convidados, tá? Aqui na apostila da Pro, eu acho que tá que nem a de vocês. Então, tá faltando ali. Nós temos que colar. Isso, muito bem, André. Então, faltam 7, né? 7 chapéus para colar. Então, nós vamos recortar aqui da apostila, ó, e colar aqui, tá? 7. Então, 13 ali mais os 7. Fechou, né? Os 20 chapéus que nós precisávamos. Então, ali vocês vão recortar, né? E colar ali na apostila, certo? Aproveita esperar um pouquinho para a gente passar para a segunda atividade, na número 5. Todo mundo tá se achando aí na página, o que que era para fazer, tá tudo certo? Vão me contando. Aí a gente vai recortar e vai colar ali o 7, tá? Turma, não tem problema se a Pro passar para o outro exercício e vocês não tiverem acabado ainda. Não tem problema. A gente vai fazer, a Pro espera um pouquinho para alguns começarem já a fazer, né? Entender o que é para fazer. Depois a gente continua, não tem problema, tá? A ideia é que vocês entendam o que é para fazer ali, tá? Então, ali na letra B, preencher o que falta de chapéu, certo? Ali embaixo... Perfeito, então. Que bom, Clarinha, que tu já fez. Ali embaixo, na número 5, diz assim, ó. João ajudou na organização da festa. Ele precisava encher 10 balões para o seu aniversário. Veja os balões que ele já encheu e desenhe os que ainda precisam ser enchidos. Então, quantos balões ele encheu ali? Alguém pode me dizer quantos balões já estão enchidos? Vou esperar que vocês me respondam. Quantos balões já estão enchidos? E lembrando que ele precisa de 10, né? Então, nós temos que desenhar o que falta ali. Acho que tá demorando um pouquinho. Isso, Davi, muito bem. Então, tem 5, né? 5 balões já enchidos. E aí, ele precisa encher 10 balões. Quantos eu preciso para ficar com 10? Se ele já encheu 5. Me contem aí. Isso, ele encheu 5, né? Balões. E aí, para eu formar 10, quantos eu preciso? Falta mais 5. Isso aí, o Henrique me respondeu. O André, a Laís, a Clarinha, o Davi, o João, muito bem. Então, nós vamos desenhar ali do lado mais 5 balões. Aí o João vai estar com a organização da festa ok. Vai estar com todos os balões necessários para a festa dele, tá? Então, vamos fazer ali mais 5 balõezinhos desenhados. E aí, a gente passa para outra atividade. Aqui, ó, no da ó, já desenhadinho, ó. Mais 5 balões, tá? Vou esperar um pouquinho que vocês desenhem pra gente passar pra outra. A próxima, turma,
quem já terminou, nós vamos para a página 13, tá? Para a página do lado ali. Isso, Pedrinho, isso, Carol, isso aí, 5. A Ana também falou, né? Nós precisávamos desenhar mais 5, certo? Então, nós vamos lá para a página 13, ó, página 13, exercício 6. Isso, Laís, mais 5, isso aí. Página 13, exercício 6. Turma, Pro vai ler, tá? Ligue 2 quadros, um da coluna da esquerda, outro da direita, de modo que a soma total de balões seja 10. Então, o que a gente precisa fazer aí? Nós precisamos ver quantos balões tem em cada coluna aqui da esquerda, né? Para mim, a esquerda, acredito que a de vocês também seja, acho que não está virado, né? Quantos tem na esquerda e quantos tem na direita. Por exemplo, assim, ó, nós vamos ver quanto tem aqui nesse primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 7 balões aqui, só que eu preciso chegar em 10, né? Então, quantos balões a mais eu preciso para chegar em 10? Se eu tenho 7. Então, a gente vai lá na coluna da... Opa! Desculpa. Então, a gente vai lá na coluna da direita e ver quantos eu preciso, tá? Ali, então, tem 7. Vamos ver aqui, ó. Oi, Matheus, tudo bem? 7, 8, 9, 10. Consegui fechar 10. Então, eu vou fazer uma linha aqui no 7 até o 3, porque aí deu 7 mais 3 balões, nós fechamos 10 balões que nós precisávamos. Isso aí, André e Davi, me ajudaram aí. Se nós tínhamos 7 balões, nós precisávamos de mais 3 para fechar. Oi, Matheus, tudo bem? A Pro deu oi, eu acho que não chegou aí ainda. Não chegou aí ainda a minha voz, mas eu dei oi, tudo bem? Mateuzinho, como é que vocês estão aí? Isso, 3. Então, 7 nós vamos ligar lá no 3. Aí, depois no de baixo, quanto nós temos, ó? 1, 2, 3, 4. Eu preciso formar 10, né? E aqui eu tenho 4. Então, eu preciso achar nessa coluna aqui a quantidade de balões para que eu forme 10, né? Então, ali se eu tenho 4, quantos a mais eu preciso para formar 10? Alguém sabe me dizer? Já ligou, Laís? Muito bem. A Pro vai fazer mais essa, tá? Então, nós temos 4, né? 1, 2, 3, 4. Quanto nós precisamos? 6. Isso aí, Davi. E qual será que tem 6 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso ligar aqui, ó, 4 lá no 6. 4 mais 6 fechou os 10 que nós precisávamos da quantidade de balões, tá? Então, nós vamos ligar aqui. Ó, eu vou mostrar esse aqui de cima só e não vou mostrar os outros para vocês fazerem, tá? Então, aqui nós ligamos lá no 3 e aqui no 6, lá em cima, né? Então, tá, vão ligando aí. Depois disso, turma, a Pro precisa que a gente vá lá para língua portuguesa, tá? Então, esses eram os 2 exercícios que nós tínhamos que fazer, que ficou, né, da semana passada, que nós não conseguimos terminar. E aí, depois que a gente terminar esse aqui, nós vamos lá para português, para língua portuguesa. Lembra como é que nós achamos, hein? Como é que nós procuramos a parte de português? Lembra? Olhamos ali na cor, achamos qual é a cor da língua portuguesa, né? É um roxinho, né? Nós vamos ali, então, e abrimos direto nessa parte. Página 7. Vou esperar que vocês abram, eu vou abrir a minha aqui também. A Pro deixou marcado, mas escapou. Lá na parte da apostila que fala sobre biografia, lembra? Turma, isso que a gente vai fazer agora, a maioria já fez em aula, tá? Mas o que a Pro vai fazer? A gente vai revisar, né? E continuar fazendo as atividades. Então, o que acontece? Agora a Pro vai ler ali a biografia da Frida. Lembra? Que nós lemos em aula? E aí,
Depois a gente vai continuar as tarefas, tá? Então, ali na página 7, nós tínhamos que desenhar, né, um autorretrato de nós mesmos. Lembra que a Pro passou mostrando para vocês o rosto de vocês mesmo? Vocês lembram? E aí, nós fizemos que nem a Frida, né? Que a Frida se olhava no espelho e desenhava ela mesma. E aí, a Pro pediu que vocês fizessem o mesmo ali nessa atividade. Agora a Pro vai ler, então, pra gente continuar, certo? Vou virar pra mim. E aí eu vou ler a biografia da Frida, tá? Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán. A Pro não sabe falar direito, né? Isso aí do México, né? Mas era no México. Com 6 anos de idade, contraiu poliomielite, uma grave doença que faria marcar pelo resto de sua vida. Mesmo assim, continuou sendo uma menina curiosa e muito ativa. Aos 18 anos, quando estudava na Escola Nacional Preparatória, hoje o Colégio de San Ildefonso, sofre um acidente de ônibus quando voltava para sua casa e, por isso, ficou imobilizada por vários meses. Graças a um cavalete que seus pais fixaram à sua cama e a um espelho no teto, começou a pintar autorretratos. Aos 22 anos, Frida... Isso aí do texto é na página 8, tá? Mas a pintura que a Pro falou era na página 7. Deixa eu ver onde parou. Aos 22 anos, Frida conheceu Diego Rivera, um célebre pintor muralista. Se tornaram inseparáveis e se apaixonaram. Em 1929, Diego tornou-se seu marido e cúmplice. Parou? Travou aí? A Laís disse que travou. Travou para todo mundo? A Pro vai continuar lendo, então, dali aonde eu recomecei. Em 1929, Diego tornou-se seu marido e cúmplice. Um novo período começava na vida de Frida. Aos 31 anos, realizou sua primeira exposição em Nova York. As pinturas mostravam-se o seu amor pelo México e a cultura popular pré-hispânica. Ela se tornou famosa por seus autorretratos, plenos de cores e força. No ano seguinte, em 1939, viajou a Paris convidada por André Breton, artista surrealista. Naquela ocasião, a França adquiriu a obra De Frame, que atualmente pode ser vista no Centro Pompidou. Frida, aos 34 anos, se instalou com Diego em sua residência familiar, que foi pintada da cor que lhe deu o nome, a Casa Azul. Sua saúde tornava-se cada dia mais frágil e ela passava grandes períodos na cama ou descansando no jardim. Frida Kahlo morreu em 1954, aos 47 anos, pouco tempo depois de sua primeira exposição no México. A obra e a vida da pintora, que sempre caminharam unidas, são, nos dias de hoje, motivo de fascínio das pessoas, né? Então, aqui nesse texto conta um pouco sobre a vida da Frida, né? Lembrando que nós estudamos que isso é uma biografia. Quando uma história, um texto conta sobre a vida de alguém, né, dizendo o ano que nasceu, aonde morou, se tinha filhos, como é que era, nós chamamos de biografia, né? Então, ali na apostila conta a biografia da Frida. Certo, turma? Ali na página 9, muitos já fizeram comigo em aula, tá? Não fez, então, quem faltou neste dia, porque nós fizemos em aula. Então, o que a Pro vai fazer? A Pro só vai retomar, né, junto com vocês ali as atividades para que a gente continue na próxima página, tá? Então, ali, ó, na página 9, na número 2. Esse texto fala da vida de uma pessoa, né? Quem é essa pessoa que o texto fala? Então, nós vimos que o texto fala sobre Frida Kahlo, né? Então, nós tínhamos que escrever ali na número 2, Frida Kahlo, tá? Lembrando que muitos já fizeram isso, tá? A professora tá retomando. Os fatos da vida dessa pessoa são relatados como, né?
por temas, amores, trabalho, estudo, família ou seguindo uma ordem de tempo? A idade da tua mãe, 47, viu? É. Então, ali, o que é no número 3, ó? O texto segue uma ordem de tempo, né? Ela diz ali quando a Frida nasceu, qual foi a doença que ela contraiu aos 6 anos de idade, e assim vai seguindo a história conforme o tempo. Então, ali na número 3, nós vamos colocar seguindo uma ordem de tempo, né? Vamos marcar um xizinho. A prova vai virar para que vocês enxerguem o computador, tá? Licença, depois eu volto. Então, ali, ó, o que nós vamos fazer? Ó, no número 3, os fatos da vida dessa pessoa são relatados por temas, amores, trabalho, estudo e família, ou seguindo uma ordem de tempo, né? Então, nós vimos que é seguindo uma ordem de tempo. Então, nós vamos marcar um X aqui, ó, no número 3, tá? Depois, turma, ali diz assim, ó, no número 4. Pinte de azul no texto o nome da cidade em que Frida nasceu. Então, a gente volta lá para o texto da Frida e vai pintar de azul a cidade que ela nasceu. Ali na primeira linha do texto diz, ó, Frida nasceu em 6 de julho de 1907 em Coyoacán. Não sei se a prof falou certo, tá? Mas no México. Então, é isso que nós vamos pintar ali de azul, tá? Ó, aqui, ó, de azul, certo? Depois, na número 5, em que dia e ano ela nasceu? Nós já vimos, né, que na primeira linha do texto está contando que dia e o ano que ela nasceu, tá? Então, é isso que a gente vai escrever ali. Depois, na número 6, diz assim, ó. Pinte de vermelho no texto o nome da doença que fez Frida mancar pelo restante da vida. Então, qual foi a doença que a gente viu que fez com que ela ficasse mancando pro resto da vida? Lembra? Ó, poliomielite, turma. Poliomielite é uma doença que afeta as pernas, ó. Ali no texto tem, ó, poliomielite. Então, a gente vai pintar de vermelho, tá? A poliomielite, que foi a doença, né, que a Frida contraiu e prejudicou ela pro resto da vida. Ali, na número 7, o que Frida começou a fazer usando o cavalete e o espelho no teto? Vocês lembram? O que a Pro disse que ela começou a fazer, então, já que ela precisava ficar sentada, né, deitada, né? Então, ela começou a pintar, certo? Então, ali a Frida começou a pintar. Na número 8. Qual era o nome do marido de Frida? Pinte de verde no texto a resposta. Então, o marido de Frida, nós vimos que era Diego, né? O marido de Frida era o Diego. E aí, nós vamos pintar Diego Rivera de verde, tá? Na número 9, em que ano Frida morreu? Lá no finalzinho do texto, ó, diz, Frida morreu em 1954, aos 47 anos, tá? Então, no número 9, nós vamos escrever isso, 1954, tá? Depois disso, turma, nós vamos virar a página lá para a página 10. Vou esperar, né? Lembra que a Pro disse que a ideia não é a gente fazer tudo junto, né? Mas que a gente possa entender o que é para fazer e depois, quando finalizar, a gente continua, né? Com a ajudinha aí dos pais, que estão sendo nossos parceiros, né? Isso, autorretratos, isso aí. Era isso que ela começou a pintar, né? Quando ela precisou ficar deitada. Então, tá. Turma, ali na número 10, tá? Complete a linha do tempo de vida da Frida, indicando a idade que ela tinha em cada um dos acontecimentos. Turma, o que é isso que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo, se chama uma interpretação do texto. O que é isso? A Pro leu o texto para vocês, né? E agora seguimos realizando perguntas sobre o texto, né? A gente vai tendo pergunta e vamos respondendo sobre o que nós lemos, né? Para ver se nós entendemos, para ver se nós gostamos do texto. Então, no número 10, a gente vai fazer o quê? Vai colocar só o número, tá? Não precisa colocar anos. Coloca só o número. Ali, ó. No número 10.
Que idade que ela contraiu poliomielite? Lembra que a Proleu ali, que foi bem no início da vida dela, né? Quando ela ainda era criança. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, contraiu poliomielite. Nós vamos colocar a idade, que foi 6 anos, tá? Então, a Frida ali, ó, com 6 anos contraiu a poliomielite. Ela era ainda criança. Nós vamos colocar ali o número 6, tá? E com que idade que ela sofreu um acidente de ônibus? Lembra que ela estava indo para a escola, né? Quando ela sofreu um acidente de ônibus. Ali, turma, é 18 anos, tá? Então, nós vamos colocar só o número 18, tá? Sofreu um acidente de ônibus com 18 anos. Se vocês quiserem, né, e é importante que a gente fique voltando no texto, né? Para que a gente possa olhar ali, né? Conferir o que tá acontecendo, com que idade aconteceu. Então, ó, deixo aberto aqui, ó, para que a gente possa ir e voltar, tá? Então, ali, ó, conheceu Diego Rivera. Isso, André, muito bem. Ali, ó, diz, ó, aos 22 anos, Frida conheceu Diego Rivera. Então, nós vamos colocar 22, tá? 22 anos, então, ela conheceu o Diego. E com que idade ela realizou sua primeira exposição em Nova York? Então, um pouquinho mais para baixo ali no texto. Quem acha e diz para Pro? Ela já estava um pouco mais velha, né? Ela não era adolescente mais, né? Com quantos anos ela realizou a primeira exposição? Isso, André, muito bem. 31 anos, então, ela realizou a primeira exposição dela. Tá? Nós vamos colocar, então, aqui, ó, 31, tá? Realizou a primeira exposição. E com que idade ela mudou-se para a Casa Azul? Lembra? A Casa Azul era a casa que ela morava e ela foi organizada, né? E planejada com cores muito vivas, né? Foi organizada com a cor que ela adorava pintar. Isso. Com 31, então, foi a idade que ela realizou a primeira exposição em Nova York. E com 34 anos, ela mudou-se para a Casa Azul. Isso aí, Davi. 34 anos, então, a gente vai colocar ali. 34 anos com a que ela se mudou. E com que idade ela faleceu, turma? Lá no finalzinho do texto diz, ó. A Ana até falou que era a idade que a mãe dela tem, né? Qual é a idade que ela tinha quando ela faleceu? Ó, a Pro vai mostrar, ó. Atualmente, a Casa Azul foi transformada no Museu de Frida Kahlo. Olha ali, ó. A Casa Azul bem florida, né? Com bastante cores, né? Isso aí, o André já me disse. Então, com 47 anos que ela faleceu. Ó, ali as idades, ó. 6 anos, 18 anos, 22 anos, 31 anos, 34 anos e 47 anos, certo? Então, tá. Ali agora na número 11, ó, o texto apresenta várias formas de citar Frida Kahlo. Circule em cada trecho a seguir a palavra que se refere a ela. Turma, então como é que a gente pode identificar quando tá falando da pessoa, né? Nós vamos ler então aqui o primeiro trechinho, tá? Aos 22 anos, Frida conheceu Diego Rivera, um célebre pintor muralista. Então, ali tá dizendo o nome dela, né? Então, a gente tá conseguindo entender que se refere a ela. Nós vamos circular o nome dela, Frida, tá? Ali depois, ela se tornou famosa por seus autorretratos plenos de cores e força. Então, ali diz ela. Mas quem é ela? Ela, a Frida, né? Então, ela se tornou famosa por seus autorretratos. Então, quem foi ela, né? A Frida. Então, a gente vai circular ali, ó, o nomezinho dela, né? Frida. E depois aqui, ela, porque tá se referindo à pintora, tá? Ali, do outro ladinho, diz assim, ó. Mesmo assim, continuou sendo uma menina curiosa e muito ativa. Nessa parte, o que a gente entende que se refere a Frida, né? Mesmo assim, continuou sendo uma menina curiosa e muito ativa. Ali, turma, a gente tá falando, ó, continuou sendo uma menina. Então, quem era a menina? Era a Frida,
né? Então, nós vamos circular também ali a palavra menina. No de baixo, diz assim, ó. A obra e a vida da pintora, que sempre caminhavam unidas, são nos dias de hoje motivo de fascínio. Então, ali, a obra da vida da pintora. Quem era a pintora que nós estamos falando, né? A pintora é a Frida. Então, nós também vamos circular ali, ó, pintora, certo? Circular a palavra pintora e a palavra menina. Todas essas aqui que estão circuladas, a gente está se referindo à Frida. E isso dá a ideia, né? Essas palavras, ela, menina, pintora, que nós estamos falando da mesma pessoa, né? Da Frida. E isso, André, menina. Muito bem. Uhum. E isso, Henrique, pintora. Isso aí. Muito bem, vocês estão, ó, craques. Desculpa, eu tava tomando água. Isso, pintora. Agora a gente vai virar. Não viramos ainda, tem um ali embaixo, na número 12, ó. Releia esse trecho do texto. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907 em Coyoacán, México. Com 6 anos de idade, contraiu poliomielite, uma grave doença que faria mancar pelo resto de sua vida. Turma, vocês enxergam ali no texto que tem palavras mais fortes, né? Essas palavras mais fortes vão nos ajudar a responder. Oi, volta no livro. Que livro, Ana, que tu queres que eu volte? Então, ali tem palavras marcadas, né, mais escuro, que vai nos ajudar a responder a próxima pergunta. Ali na página 11. Ó, página 11. As palavras destacadas indicam fatos, né? Então, ali, quais são as palavras destacadas, ó? Nasceu e contraiu, né? São as palavras que estão mais fortes ali. Ó, as palavras destacadas indicam que os fatos já aconteceram ou ainda vão acontecer. Nasceu e contraiu. Isso vai acontecer? Ela nasceu? Ela vai contraiu? Ou já aconteceu? Me contem aí. Então, esses fatos indicam que já aconteceram ou que vão acontecer? O que vocês acham? Que já aconteceram, né, turma? Ali, ó. Então, quando diz nasceu, contraiu, são coisas que já aconteceram na vida dela, tá? Isso na página 11, tá? Número 12, o exercício. Ali na número 13, ó. Releia esse outro trecho. No ano seguinte, em 1939, viajou a Paris convidada por André Breton, artista surrealista. Naquela ocasião, a França adquiriu a obra de Frame, que atualmente pode ser vista no centro de Pompidou. Qual das alternativas poderia substituir a expressão em destaque? Isso já aconteceu. Muito bem, Carolzinha. Isso, Davi. Então, ali, ó, turma, o que tá mais forte é no ano seguinte, né? Aqui, ó, tá mais forte ali, com um preto mais forte. No ano seguinte. Que palavras a gente pode substituir? Ó, muito tempo antes, tempos depois ou neste momento. Se foi uma coisa que aconteceu, né? Já aconteceu, isso. Muito bem, Laís. Então, ali, qual da alternativa que a gente pode substituir? Tempos depois, né? Então, porque aconteceu no futuro, que a gente diz, né? Aconteceu depois. Então, ó, tempo depois, em 1939, viajou a Paris, tá? Então, nós vamos marcar ali, ó, tempo depois, certo? Marcar o xizinho ali no tempo depois. Feito isso, nós vamos para número 14. As biografias apresentam fatos já ocorridos, tá? Assinale em cada quadro a palavra que demonstra algo que já aconteceu. Então, ali a Pro fez duas, ó. Isso, João, isso aí, tempos depois, tá muito certo. Ali, ó, as palavras que tem na número 14. Conheceu, conhecera, viajara, viajou,
morreu, morrerá, nascerá e nasceu. Ó, nós precisamos assinalar a palavra que demonstra algo que já aconteceu, né? Então, a Pro marcou ali, ó, conheceu, não conhecerá, porque ela já conheceu, né? Então, vamos marcar aqui, ó, conheceu. Ali no viajará ou viajou, o que vocês acham que a gente tem que marcar? Se já aconteceu. Me digam aí o que a gente vai ter que marcar. A mesma coisa ali, ó, no que a Pro marcou. Que ano ela sofreu acidente de ônibus? Com 18 anos, Ana. Com 18 anos, ó, sofreu acidente de ônibus com 18 anos, tá? Foi com 18. Turma, então ali, ó, a Pro marcou, ó, nascerá ou nasceu? Não, ela já nasceu, né? Então, nós marcamos ali embaixo, nasceu. Ali, viajou ou viajará? O Davi respondeu, ó, viajou. Isso aí. Então, nós vamos marcar, ó, fazer um risquinho embaixo do viajou, porque ela já viajou, tá? E ali, morreu ou morrerá? Ela ainda vai morrer ou ela já morreu? Hein? Então, a gente precisa marcar o que já aconteceu, certo? Então, nós vimos ali que ela já morreu, né? Então, nós vamos marcar aqui, ó, morreu, tá? A Pro fez os dois para vocês fazerem o resto, certo? Ali embaixo, turma, na número 15, tem assim, ó. Leia a seguir trechos da biografia de Frida. Depois, circule as palavras que indicam os fatos que já aconteceram. Turma, então assim, ó, nós estamos fazendo todo, né, esse período, coisas que já aconteceram, conhecendo coisas que já aconteceram, né, no texto ali da Frida. Então, ali na letra A, aos 31 anos, ela realizou sua primeira exposição em Nova York. O que faz a gente entender que isso já aconteceu? Ó, aos 31 anos realizou sua primeira exposição em Nova York. Então, o que a gente precisa fazer? Marcar, né? Sublinhar aqui, né? Que é para dizer para vocês fazer um risquinho embaixo no realizou. Isso indica que ela já fez a exposição dela, né? Então, aos 31 anos realizou sua primeira exposição em Nova York. Então, ó, fazer um risquinho embaixo do realizou. Depois a letra B. Com 6 anos de idade, contraiu poliomielite, uma grave doença que faria mancar pelo resto de sua vida. O que faz a gente entender que isso já aconteceu? Ali, ó, com 6 anos de idade, contraiu. Então, já aconteceu, né? Ela já contraiu. Nós vamos marcar um risquinho ali, sublinhar embaixo do contraiu. Na letra C. Naquela ocasião, a França adquiriu a obra. O que indica, né? A França já adquiriu, ela já pegou, já ganhou, né? Então, nós vamos marcar o risquinho ali, ó, no adquiriu, certo? E aí, terminando essa página aí, a Pro vai voltar agora. Terminando essa página aí, a gente vai encerrando, ficou só uma, né? A Pro precisa ainda dar alguns avisos para vocês. Quem acabou, então, ali, a página 11, ficou só a 12 para nós acabarmos, tá? E a gente vai acabar na próxima aula. O que a Pro queria dizer para vocês, né? Que tenham calma, né? Façam no tempo de vocês, não tem problema. O que é o intuito da Pro? Que a gente consiga entender o que é para fazer na atividade da apostila, tá? Pode parecer um pouco corrido, mas o que a Pro pede? Que se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam ali, né, nos comentários, que a Pro vai respondendo à medida que as dúvidas vão aparecendo, tá? Mas a ideia principal é que a gente consiga entender o que é para fazer na apostila ou em alguma outra atividade que a gente estiver fazendo, tá? Então, nós fizemos até a página 11, né? Aí ficou a página 12 só para nós fazermos. E hoje, como tarefa, a Pro deu a página 13, 14 e 15 para vocês fazerem em casa, como a tarefa de hoje, tá? Mas o que a gente vai combinar? Vocês têm hoje e amanhã para fazer essa tarefa que a Pro enviou, tá? Então, amanhã a Pro não vai mandar uma nova tarefa. Nós vamos fazer entre hoje e amanhã essas 3 páginas, tá? 13, 14 e 15, que é continuando a nossa apostila da língua portuguesa, certo? O que a Pro vai dizer para vocês? Turma,
Assim como a Pro tá vindo aqui conversar com vocês e a gente fazer as atividades juntos, né, para tentar ficar um pouquinho mais próximo, os profs das especializadas também vão fazer esse movimento, também vão fazer uma live com vocês. Então, a gente vai ter o Prof. Heinz, de artes, né, fazendo uma live com vocês também, a Pro de música, a Pro Maria Clara e a Pro Vanessa, de inglês, tá? Então, o que a Pro pede para os pais agora? Um recado para os pais. Que vocês entrem no grupo que está sendo convidado ali no Facebook, vocês, tá? Então, vai ter assim, ó, um grupo para artes, um grupo para música e um grupo para inglês, tá? Assim como vocês entraram aqui nesse link, tem um pato e uma galinha. Sim, Laís, tu não participou das outras, né? Mas a Pro disse que veio pra cá, vim pra casa da minha mãe, que eu consegui que a internet funcionasse melhor, porque nas nossas primeiras lives não tava funcionando direito, né? Então eu vim aqui pra minha mãe. E esse quarto aqui, ó, é dos meus irmãos. A Pro tem 2 irmãos menores, e aí tem ali, ó, um pato e uma galinha pintadinha. Viu? Aqui é o quarto deles que a Pro tá fazendo as lives, e aí por isso que tá aparecendo ali. Como tu não sabia ainda, né, Laís? A Pro contou. Então tá, então vai ter, né, essas lives dos profs de especializada também, né? Então o que a Pro pede? Que os pais entrem no grupo, assim como entraram desse da nossa turma, para que assistam às aulas. Amanhã já temos aula com o Prof. Heinz, tá? Então aí precisa entrar no grupo de arte para assistir a aula do Prof. Heinz, certo? Na quarta-feira, né, ó, hoje é segunda. Ah, é igual o relógio. Então, hoje é segunda, nós tivemos a nossa aula aqui juntos, tá? Amanhã, terça, tem aula com o Prof. Heinz. E quarta, nós temos aula de novo, tá? Eu e vocês. Na quarta-feira a gente se encontra, aí a gente vai terminar a página 12 da apostila, tá? E vamos ter mais algumas atividades juntos, certo? Então, o que a Pro vai dizer para vocês? Agora eu vou mostrar as novas fotos que eu recebi, né, de quem ainda não havia me mandado, e a da atividade do coelhinho também. Peço que quem ainda não me mandou, me mande para eu mostrar aqui para vocês como é que ficou o coelhinho aí dos colegas, né? Lembra que a Pro fez junto com vocês na quinta o coelhinho, né? Eu mostrei o meu também, como é que ficou. E agora eu vou mostrar para vocês ali a foto dos colegas, tá? Ali, ó, o Mateuzinho fazendo biscoito. Deixa eu ver se fica melhor assim, ó. O Mateuzinho ali, ó, fazendo biscoitos de Páscoa, né? A Sophie fazendo um bolo, viu? O Dudu fazendo um bolo de chocolate. O Thiago mostrando o coelhinho dele, né? Que ele fez. O Henrico, né? O Henrico aproveitou aquele dedinho que nós tiramos do coelhinho e fez uma cenoura. Olha que amor, ó. Aqui é o coelhinho do Samu e esse aqui é o coelhinho da Clara, viu? O coelhinho que nós fizemos juntos na quinta-feira, lembra? Vocês lembram? Então eu peço, quem ainda não me mandou a foto da culinária, tá? De Páscoa, que me mandem, né? Para que a gente possa unir todas e mostrar ali como é que ficou esse trabalho. Peço que vocês mandem, então, quem ainda não mandou. E nós nos encontramos de novo, né, na quarta-feira, eu e vocês, certo? Se ficou alguma dúvida, me perguntem ali embaixo desse vídeo, tá? E, turma, mais uma coisa, se tiver outras dúvidas além dessas, né, da live de hoje, alguma coisa sobre o aplicativo, alguma coisa, não hesitem, né, perguntem pra Pro através do aplicativo ali, né, ou aqui embaixo do vídeo, certo? E aí a gente segue em conexão, né? De longe, mas tentando ficar mais pertinho possível, tá? Então, assim, ó, um beijo no coraçãozinho de vocês, né? E da família de vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, tá? Se cuidem. E quarta-feira a gente se vê novamente, tá? Lembrando que amanhã tem aula com o Prof. Heinz, então a gente precisa entrar no grupo ali da arte, tá? E a gente se encontra, então, na quarta-feira. Pro vai encerrar. Um beijão. Até!